Estamos então agora naquela que denominamos Sala do Estrado ou do Lavor, com que queremos referenciar o gineceu que sempre existia no contexto da casa senhorial, ou seja, uma zona da casa direcionada para a dona da casa, as filhas mais velhas e damas e senhoras e mulheres do sexo feminino, naturalmente, que habitavam a casa. Portanto, esta sala diz-nos coisas extraordinárias. Diz-nos que houve uma tradição que a maior parte de nós ignorávamos, que a maior parte das mulheres portuguesas, mesmo sendo damas do maior gabarito, se sentavam no chão. Sentavam-se no chão, em ricas almofadas, acolchoadas, sobre tapeçarias orientais, mas sentavam-se de facto no chão, de pernas cruzadas. Esta tradição remonta à Idade Média e ter-se-á mantido mesmo até ao início do século XIX, sabendo-se que a mulher do general Junot deparou com as damas da corte portuguesa, no início do século XIX, sentadas no chão para a receberem. Portanto, é uma tradição que já vimos ancestral, duradoura, mas que a maior parte de nós desconhece. Daí a importância de estes dados serem referenciados, documentados, para compreendermos que fazem parte da nossa história, da nossa identidade. Independentemente de sentarem no chão, estas damas estavam rodeadas dos mais esplendorosos objetos. Objetos esses de que vou chamar a atenção de alguns, como sejam marfins indo-portugueses, de que vemos aqui inúmeros exemplares. Aliás, o núcleo de grande interesse que integra este museu são peças maioritariamente do século XVII, todas de invocação religiosa. Esta escultura indo-portuguesa é muito interessante porque corresponde a uma encomenda a um gosto europeu, mas, em algumas expressões, claramente uma manifestação da arte e da tradição hindu, de que o bom pastor será o seu mais extraordinário representante. Temos aqui exatamente um exemplar. Além desta expressão indo-portuguesa, temos também mobiliário indo-português, que são estas peças belíssimas, com madeiras exóticas entalhadas, que vemos sobre a mesa, que vemos sobre esta chamada banca de estrado, que é esta pequena mesa ao centro, que é estruturada de maneira que as mulheres pudessem estar sentadas de pernas cruzadas no chão para aceder à mesa. E rodeadas então de pratos onde a figuração feminina reina, porque estamos de facto na sala onde a mulher permanecia longos períodos do seu dia, numa atividade muitas vezes orientada para a fiação, não a tecelagem, mas a fiação. Esta tradição remonta à Idade Média. Portanto, aqui estavam as nossas antepassadas, sentadas, fiando, conversando, se calhar fazendo um bocadinho de má língua, não é? Porque é o que ainda fazemos até aos nossos dias. Salientamos também a tipologia de iluminação, como sejam os candeeiros de azeite. São candeeiros zoomórficos, eram muito presentes na casa senhorial e também no contexto conventual, constituiriam uma forma de iluminação, vamos dizer, económica, e gostaria também de salientar esta pintura que representa uma anunciação, em que o anjo, por ser anjo, está exatamente fora do estrado, porque a mulher, durante muitos anos, foi associada ao estrado. Portanto, temos Nossa Senhora como dama, como mulher, sobre um estrado, o anjo, enfim, fora do estrado. Esta é uma excelente pintura de Gonçalo Coelho, do pintor
quinhentista Gonçalo Coelho, atribuída a finais do século XVI. Queria também salientar aquela escultura, portanto, em madeira de Riga, pinheiro de Riga, estofada, belíssima, com uma representação de Nossa Senhora atribuível a meados do século XVIII.